Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra a tua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler aqui hoje entre os versículos 2 e 6. Nos dias anteriores, nós meditamos no versículo 1, passamos 2 dias aqui no versículo 1 e hoje vamos adiantar alguns versículos e todos os nossos devocionais, gente, inclusive esses dois últimos que foram realizados nessa semana, eles estão salvos aqui no canal. Quero te convidar, você que é novo ou nova por aqui, a se inscrever no canal e estar conosco diariamente, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Não tem melhor coisa do que já começar o dia ouvindo a voz de Deus, a direção, a revelação de Deus através das Sagradas Escrituras. Então vem para cá, todo dia de manhã estamos te esperando para crescermos juntos em Deus. Vamos lá? Eu preciso voltar a ler o versículo 1, porque o 2, obviamente a continuação do 1, mas se eu começar do 2, o texto vai ficar quebrado. Então vamos começar a partir do versículo 1 e hoje vou meditar entre o 2 e o 6, tá bom? Romanos 1, versículo 1 diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com o poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus. Maravilha, gente! Essa carta, como nós falamos nos dias anteriores, ela começa com Paulo se apresentando e trazendo as suas credenciais. E a partir do versículo 2 até o 6 aqui, ele começa a falar detalhes do que é esse evangelho. Ontem nós meditamos sobre o termo separado para o evangelho de Deus, que é onde o apóstolo Paulo se descreve no versículo 1. A partir do 2, ele começa a falar das sagradas escrituras e acerca do seu filho, filho de Deus, Jesus Cristo. Ele traz, gente, uma observação muito interessante. Já no versículo 3, ele diz que esse filho, Jesus, era homem, descendente de Davi. No versículo 4, ele fala que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com seu poder. Isso aqui traz uma verdade central do Evangelho, que é o fato de Jesus ser 100% homem e 100% Deus. E eu quero te ensinar uma coisa aqui. Tem vários pensamentos diferentes que o Evangelho suporta. O Evangelho aceita pessoas que pensam diferente, que vai todo mundo para o mesmo céu no final das contas. Posso te dar um exemplo? Talvez tem pessoas que acreditem que tatuagem é pecado. Outras acreditam que não. Eu posso te garantir que ambas irão para o mesmo céu. Tem uma questão doutrinária acerca de usos e costumes, uma influência cultural muito forte nisso, mas essa não é uma crença central da Bíblia. Questões como o uso de roupas, uso de joias, algumas decisões culturais, ou, por exemplo, votar em político A ou B, são coisas que fazem parte da pluralidade, da multiplicidade de opiniões dentro de um mesmo reino. Você vai ter filhos de Deus que pensam diferente sobre muitas questões. Porém, existem temas centrais no Evangelho onde não se pode pensar diferente da Bíblia. Não é porque a Bíblia obriga, não é porque a Bíblia te ameaça, mas é porque essa é uma verdade inegociável. Entende? Então você pode ter uma opinião política diferente, você pode torcer para um time diferente do outro, você pode ter uma determinada visão doutrinária diferente, mas caminhar junto na ideia central do Evangelho, nas ideias centrais. E uma ideia central do Evangelho, na verdade, a ideia primária do Evangelho é você acreditar, entender que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele é 100% Deus e 100% homem. Inclusive, gente, um pensamento diferente desse foi uma das primeiras heresias
que a Igreja de Cristo teve que lutar já nos primeiros séculos. Luta ainda nos dias de hoje. Essa heresia ela está um pouco mais disfarçada hoje, mas nos primeiros séculos havia o chamado gnosticismo, que eu não vou entrar aqui no tema agora, porque seria um pouco mais extenso, mas o gnosticismo, dentre outras coisas, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus em carne. Eles não acreditavam que Jesus havia se encarnado para poder habitar entre os homens. Era como se Jesus estivesse, e aqui eu estou usando, óbvio, uma linguagem muito simplória, tá? Para vocês entenderem. Eles acreditavam que é como se Jesus estivesse trapaceado. Olha, ele está ali aparecendo como homem, mas na verdade ele não é homem. Na verdade, ele é alguém que está ali, é um Deus que está disfarçado de homem, mas não está limitado à humanidade. Tudo isso acontecia porque os gnósticos, eles pensavam que o corpo é 100% maligno, é 100% satânico, é 100% diabólico. Então, tudo que envolve matéria envolve algo caído, e por envolver algo caído, não pertencia a Deus, não tinha nada de divino. Isso vai contra a tantas coisas do Evangelho que, meu Deus, poderia fazer uma conferência aqui só sobre isso. Mas é muito importante nós crermos que Jesus Cristo veio em carne. Jesus habitou entre nós como homem. Ele não estava disfarçado de homem, ele foi um ser humano. Jesus, quando esteve aqui, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu alegria, sentiu tristeza. Parecendo aquele meme das eleições, né? Teve um candidato que falou assim, que tristeza. Quase um embolo aqui, mas enfim. Jesus, ele teve necessidade de descansar, teve necessidade de dormir. Ele estava como 100% homem quando veio à Terra. Inclusive, essa é uma das mais belas partes da Bíblia. Filipenses capítulo 2, eu quero ler com você aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6. O que está dizendo aqui é o seguinte, Jesus, ele era Deus, mas ele não usou dos benefícios de ser Deus. Ele não se apegou ao fato de ser Deus. Olha só, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus veio como um homem. Tem um outro versículo aqui que eu quero mostrar para vocês, que esse aqui que eu vou mostrar agora é muito mais forte, muito mais grave. Você vai acompanhar comigo, você vai ver a gravidade do que eu estou dizendo. Está lá em 1 João e fala assim, ó, 1 João capítulo 4, versículo 3. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Esse eu não tinha salvo aqui para falar para vocês, não. 1 João capítulo 4, versículo 3, que diz assim, ó, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. Olha que profundo isso aqui. E João escreveu justamente porque João estava vivendo a discussão com diversos líderes gnósticos, que causaram um dano muito grande na igreja do primeiro século. Mais uma vez, todo espírito, 1 João 4,3, que não confessa que Jesus veio em carne, ele não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então observe a gravidade que é você achar que Jesus era 100% Deus, mas não reconhece que ele se esvaziou, que ele foi homem. Tudo o que Jesus passou aqui na Terra, ele passou como homem. Inclusive, quando nós formos morar na glória com Jesus, nós vamos poder ter o privilégio, gente,
de tocarmos nas feridas cicatrizadas de Jesus. Talvez alguém pense assim, Tiago, mas será que o corpo glorificado de Jesus não vai estar ali 100% restaurado? Sim, vai estar restaurado, mas as cicatrizes vão estar lá. Porque cicatriz não é defeito. Na verdade, cicatriz é testemunho. A cicatriz, ela conta, ela testemunha a história que você passou, o sofrimento que você passou e a vitória que você alcançou. Então, essas cicatrizes que o nosso mestre recebeu aqui na terra na crucificação permanecerão lá para sempre, como um testemunho eterno. Jesus Cristo veio em carne, ele pagou o preço por nós, ele era descendente de Davi, como o próprio apóstolo Paulo cita aqui. E como curiosidade, para você que gosta de estudar a Bíblia, lá nos evangelhos existem duas genealogias de Jesus. Você abrir lá em Mateus capítulo 1 e logo no início de Lucas também você vai ver que tem duas genealogias de Jesus. A genealogia de Mateus vai trazer ali a geração por parte de José. A genealogia de Lucas vai trazer a geração por parte de Maria. E em ambas as gerações, você vai perceber que Jesus, ele descende do rei Davi. Essa descendência de Davi era muito importante ser atestada porque era um cumprimento profético. Dentre muitas profecias sobre o Messias, os judeus sabiam que o Messias viria da descendência de Davi. Então, por isso que Mateus, o próprio Lucas também, eles se encarregam de logo no início trazerem uma comprovação histórica e genealógica que Jesus cumpre essa profecia e vem em carne para a terra como homem na descendência do rei Davi. E por isso também ele é chamado de filho de Davi. Então ele era 100% homem e 100% Deus. Agora, por que eu digo isso? Na verdade, falar de um outro extremo. Esse primeiro extremo dos gnósticos, acabei de falar para vocês, mas tem também um outro extremo, como por exemplo, eu falo com o máximo respeito aqui, tá? Mas o islamismo, por exemplo, eles têm Jesus como um grande profeta. Os islâmicos veneram Jesus como um grande profeta, eles têm Jesus como inspiração, eles gostam de Jesus, por assim dizer. No Alcorão tem informações sobre Jesus, sobre Maria no Alcorão também, mas eles não reconhecem Jesus como filho de Deus, apenas como um grande profeta. Isso é uma diferença central entre o islamismo, por exemplo, e o cristianismo. Eu sei que tem muita coisa acontecendo no mundo, eu sei que, infelizmente, a religião é uma, digamos assim, uma justificativa que muitos usam para fazer mal, para fazer o mal, para destruir pessoas, mas não é a nossa ideia aqui, tá? Estou te trazendo apenas uma explicação de como esse ponto faz toda a diferença. Por quê? Porque Jesus, a tentação dos nossos dias, gente, é você ter Jesus como uma figura para ser admirada. Mas olha o que nós falamos em Romanos 1, versículo 1. Jesus, ele não é só uma figura a ser admirada. Ele é o nosso Kyrios, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso dono, ele é o nosso Deus. Vai além de ser uma figura a ser admirada. Hoje em dia, o que mais está na moda é ter os valores de Jesus, mas não ter Jesus. Todo mundo prega bons valores, né? Paz, amor, respeito, amizade, boa convivência, urbanidade, mas ninguém quer a figura de Jesus como o rei da sua vida. Isso é a grande cilada dos nossos tempos e muitas vezes até nós que conhecemos a palavra, que lemos a Bíblia, que queremos servir a Jesus, temos caído nesse engodo. Deus não enviou o seu filho Jesus para morrer numa cruz só para você ser um bom cidadão, para você ser uma boa cidadã. Veja, não apenas para isso. Você pode e deve ser um bom cidadão, uma boa cidadã, mas existe muito mais do chamado de Deus para você. Existe uma guerra espiritual que vai a nível individual, vai a nível social, vai a nível cultural, abrange uma grande parte das coisas da vida que nós não temos ideia muitas vezes. E tudo isso passa pela diferença de ter Jesus ou como uma figura a ser admirada ou como o Senhor de sua vida. A pergunta de hoje é essa. Você tem Jesus apenas como um cara que você admira ou ele é o Deus da sua vida? Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é declarado o nosso Senhor, versículo 4, mediante o Espírito de Santidade. Jesus foi declarado Filho de Deus, com poder, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ninguém consegue chegar ao Pai
a não ser pelo Filho Jesus. É isso que a Bíblia prega. É isso que Deus nos revela mediante a sua palavra. Jesus, ele não foi apenas um grande profeta, ele não foi apenas um grande ícone, ele não foi apenas um grande personagem. Ele é literalmente o Filho de Deus, pelo qual nós temos salvação, redenção e comunhão de volta com o Pai. E aí no versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, ó: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Olha que interessante. Por meio dele, Jesus, e por causa do seu nome, Jesus, recebemos graça e apostolado. Eu poderia fazer esse devocional aqui sobre graça, que é um tema maravilhoso. Mas hoje eu quero falar sobre apostolado, porque o apóstolo Paulo não diz assim, eu recebi graça e apostolado. Ele diz, recebemos. Aí você pergunta, peraí, Diago, recebemos apostolado? Aí eu vou te fazer uma pergunta agora, que eu quero ver aí a opinião de vocês no chat, tá bom? Te faço uma pergunta, e na verdade muita gente tem essa dúvida, eu quero saber a sua opinião. Vamos lá com calma, ninguém vai abrir um tratado teológico aqui, é só para saber a tua opinião. Na sua opinião, existem apóstolos ainda nos dias de hoje, sim ou não? Na sua opinião, existem apóstolos ainda nos dias atuais, sim ou não? E muita gente pergunta, né? Tiago, será que existem apóstolos ainda nos dias de hoje? Eu vejo algumas pessoas afirmarem que sim, vejo outras afirmarem que não. E eu quero te dizer de modo bem simples e resumido, lembrando que aqui não é um estudo teológico, mas é um devocional simples, que apóstolos como estes que nós conhecemos na Bíblia já não existem mais. Esses apóstolos como Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, o próprio Paulo, que nós estamos lendo aqui em Romanos, esses apóstolos, eles tinham autoridade de criar doutrina, autoridade doutrinária. Nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Quais apóstolos? Esses, os quais nós estamos inclusive estudando, uma das cartas aqui, a carta aos Romanos. Esse tipo de apóstolo não tem mais. Agora, mesmo que já não existam mais os 12 apóstolos, mesmo que o apóstolo Paulo já tenha morrido, mesmo que já não tenham mais apóstolos como aquele tempo bíblico, nós ainda somos chamados a um apostolado. Ou seja, nós somos chamados por Deus para termos um coração apostólico. Estou complicando demais aqui, gente? Talvez hoje eu esteja sendo um pouco mais profundo, um pouco mais complexo. Mas nós vamos aprofundar, sim. Se Deus nos trouxe nessa direção, vamos fundo. Nós fomos chamados por Deus para termos um coração apostólico. Nós que o apóstolo Paulo ele fala isso, recebemos. Não é receber, é recebemos nós, corpo de Cristo, recebemos graça e apostolado. E o que é ter um coração apostólico, então, Tiago? Para você saber isso, primeiro é necessário saber o que significa ser um apóstolo, tá? A palavra grega para apóstolo é bem fácil, porque ela é muito parecida. É apóstolos, grego, é a mesma palavra para apóstolo em português. E o que era um apóstolo naquela época? É muito interessante ter essa carta aqui aos romanos, porque o imperador romano ele tinha também os seus apóstolos. E o que é que faziam esses apóstolos do imperador romano? Todas as vezes que o imperador conquistava uma nova terra, os apóstolos eram enviados ali para duas coisas, basicamente. Para determinar a visão do imperador, a visão do rei de Roma, a visão que deveria propagar sobre aquele novo território conquistado, e também para ensinar a implantar essa visão. Vou trazer um exemplo para você. Digamos que o Império Romano, no exemplo hipotético, ele conquistasse o território onde você vive, exatamente hoje, exatamente agora. O Império Romano conquistou. Aí o imperador vai lá e envia os apóstolos dele para onde você mora. Os apóstolos do imperador romano vão chegar lá e vão falar, olha, a partir de hoje, aqui nós vamos implantar uma nova cultura. A partir de hoje, o sistema educacional vai ser assim, 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 assim. A partir de hoje, o sistema monetário, o sistema bancário vai ser assim, assim, assim. A segurança do local tem que ser assim, 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 assim. Então ele chega informando a vontade do rei, o caráter do rei, o estilo do rei. E mais, ele não só diz o que tem que fazer,
ele ensina como fazer. Então ele chega aí e fala, olha, o sistema educacional a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Nós precisamos implantar escolas dessa forma, em tal lugar. Os alunos têm que estudar essa matéria nesse momento, tantas horas. Os professores têm que ensinar assim, 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 assim. A segurança do local vai ser feita dessa forma, com tais agentes de segurança, dessa forma. Ele vai treinar aquelas pessoas para que elas se amoldem a um novo estilo de vida. Estes eram os apóstolos do imperador romano. Então, quando nós falamos em apóstolos de Deus, apóstolos de Cristo, nós estamos exatamente falando de um reino que chega para um lugar. Que lugar é esse? Chega é Brasil, é China, é Estados Unidos, é Austrália? Não. Reino chega para lugares no sentido de reino chega para corações. No momento que Jesus chegou em minha vida, o reino chegou até mim. Entende? Então os apóstolos vão ser pessoas que vão me ensinar a entender a vontade de Deus e a desenvolver a vontade de Deus, a construir essa vontade, a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Então todos nós precisamos ter um coração apostólico, porque nós somos chamados por Deus para expandir o seu reino. Somos chamados por Deus para anunciar ao mundo a verdade e para ensinar o mundo como alcançar o padrão dessa verdade. Então, todas as vezes que você ouvir sobre ter apóstolos hoje ou não, saia da polêmica e vá para a essência, que é ter um coração apostólico. Mesmo que não existam apóstolos nos dias atuais, como eram os da Bíblia, toda a igreja de Cristo precisa ter essa essência apostólica que fala de um coração engajado na transformação da sociedade que vive. Então, quando você se engaja numa ação social, você está engajado na transformação do lugar onde você vive. Quando você é um bom trabalhador, você está engajado na transformação do lugar onde você vive. Quando você é um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, tudo isso causa impacto, tudo isso causa transformação. Às vezes, nós diminuímos a capacidade de transformação que existe em ser uma pessoa que faz o bem. E a própria Bíblia nos fala, não nos cansemos de fazer o bem. Vamos pensar aqui, se todo mundo começa a fazer tudo que é errado, a sociedade melhora ou piora, gente? Piora, não é verdade? Da mesma forma, se todo mundo começa a viver o que é correto, a sociedade melhora. Você não é responsável por fazer as pessoas viverem o correto. Cada um faz o que quer. As pessoas são livres. Porém, você consegue, a partir da tua vida, causar impacto onde você está. Lembra daquela frase que você ouviu quando era criança ainda? Sua mãe falou assim para você, ó, você não é todo mundo. Então, mesmo que o mundo esteja se perdendo, você foi transformado por Jesus e agora você é comissionado por Deus para transformar o lugar onde você está. Nós vivemos um tempo onde as pessoas perderam a capacidade de comunicar aos outros o Evangelho de Jesus. Muitas pessoas com vergonha do que é o Evangelho, do que o Evangelho prega. E deixa eu te dar uma dica aqui, você não precisa ser um super teólogo para pregar a palavra. Basta que você diga o que Deus fez na sua vida. Às vezes vem um amigo seu, uma amiga sua, e está triste, está abatida, está em aflição, e compartilha com você aquilo, e você fala, olha, eu já passei por isso, eu já estive aflito, já estive triste, já estive atribulado, e quando eu orei, meu coração se sentiu melhor, ficou em paz. Posso orar por você? Acabou. É muito difícil, gente, eu nunca vi ninguém recusar a oração. Eu nunca vi, ser sincero. Pode ter existido, com certeza alguém já recusou a oração em algum lugar, mas eu nunca vi ninguém recusar a oração. Porque, no mínimo, a pessoa se sente amada. Fala, olha, estou recebendo um gesto de carinho aqui, um gesto de apoio. E só com isso, você já causa uma transformação na vida daquela pessoa. Pensa aí, quantas vezes você só precisou de alguém para orar por você. Thiago, não precisava de alguém para pregar, para revelar, para fazer... Eu só precisava de uma oração. Quantas vezes você precisou só de uma oração? Então tem muitas pessoas também ao seu redor que precisam só de uma oração. Você não precisa ser uma super pregadora, um super pregador. Basta que você seja alguém interessado em abençoar vidas. Aí você fala, olha, Jesus fez isso e aquilo na minha vida. Eu era sujo, podre, miserável, pecador. Jesus veio e me limpou. Acabou. Entende? É
tão simples quanto isso. Então, nós somos chamados, nós recebemos essa graça e esse apostolado, versículo 5, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Meu Deus, o horário voou aqui, então vamos encerrar. Versículo 6 diz: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Você tem um chamado de Deus. Tem aquela música da banda 4x1, né? Não vou cantar aqui agora que a voz está daquele jeito. Mas talvez seja a música mais famosa da banda 4x1, cujo título é Eu Tenho um Chamado. Você tem um chamado de Deus. Se você está aqui me escutando agora é porque você tem um chamado de Deus. E digo mais, você sabe que você tem. Não é porque eu estou falando, não. Você sabe que você tem um chamado de Deus. O Senhor Deus, Ele te chamou para a graça, te chamou para o apostolado, te chamou para a salvação, te chamou para anunciar as boas novas. Deus te chamou para algo diferente. Talvez tenham muitas bandejas do mundo ao seu redor, muitas tentações, muitas propostas, mas você tem um chamado de Deus na sua vida. E quando alguém tem um chamado, o chamado persegue a pessoa. Não adianta, você não vai fugir do seu chamado. Não tem como. Jonas tentou fugir do chamado dele. Meu irmão, o cara entrou no ventre de um grande peixe. 3 dias lá dentro. Não tem como fugir do chamado. Quem tem chamado, você tenta pecar, dá errado. Quem tem chamado, você tenta fugir da presença de Deus, aparece um crente para falar de Jesus para você. Você tem um chamado, tenta se esconder, Deus vai lá, revela, alguém fala com o teu coração. Você tem um chamado, vem assistir um devocional deste despretensiosamente, Deus fala contigo também. Porque você tem um chamado da parte de Deus. E você precisa tomar posse desse chamado, assumir esse chamado, encarar o que Deus preparou para a sua vida. Amém? Vamos juntos? Você recebe essa palavra, você abraça essa palavra com todo o seu coração? Então receba isso da parte de Deus e vamos orar nesse momento. Gente, antes de orar, nós estamos aqui nos últimos dias do cupom de desconto Devocional 20. Para quem não sabe, nós começamos uma comunidade do discipulado bíblico, já tem aula lá e vai ter sempre uma aula por semana. E para participar dessa comunidade, você clica no primeiro link da descrição. E exclusivamente para quem está aqui no Devocional, por tempo limitado, tá? Esse cupom já vai expirar. Por tempo limitado, quando você for se inscrever ali no Discipulado Bíblico, você coloca o cupom Devocional 20 e vai receber 20% de desconto para participar dessa comunidade onde nós vamos mergulhar, descobrir, explorar e crescer nos fundamentos da fé e da espiritualidade à luz da palavra de Deus. Te espero lá. Grato em Deus por tanta gente aqui já do Devocional que já se inscreveu, que já está fazendo parte, mas você que ainda não fez, eu quero te chamar, te convidar para nós crescermos juntos em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu chamado. O Senhor nos chamou para a graça, o Senhor nos chamou para o apostolado. Eu quero te pedir, ó Deus, para que o Senhor possa nos resgatar, nós que estamos perdidos diante de promessas, diante de chamados, diante, ó Deus, de coisas que o Senhor preparou para nós, mas que ainda não temos dito sim para Ti. Estamos distantes da Tua vontade. Meu Deus, eu quero te pedir para que essa palavra entre profundamente no coração daquele que precisa nesse momento. Para que nós possamos compreender para o que o Senhor nos chamou. Por que o Senhor nos chamou. E possamos caminhar dizendo sim ao teu chamado, dizendo sim a Ti, dizendo sim à Tua vontade, ó Deus. Eu quero te pedir uma bênção especial sobre a vida de todos que oram comigo nesse momento. Quero te pedir cura física, cura emocional. Quero te pedir pela família de cada um, que haja salvação nas casas. E quero te pedir, Pai, para que uma bênção maravilhosa chegue a cada um destes. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. Seu like ele é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas. E eu quero te convidar, antes de sair daqui, a deixar um comentário aqui nesse vídeo sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração. Tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.